Olá, amigos de Ideal Espírita. Vamos dar continuidade à nossa leitura comentada, ao nosso estudo do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo. Nós estamos no capítulo 1, página 33. Estamos falando da expressão conhece-te a ti mesmo, que Sócrates se apropriou para dar base, né, à sustentação da sua filosofia, uma filosofia moral, espiritualista, se opondo à filosofia da época, uma filosofia física. No transcurso do tempo, a humanidade jamais esteve órfã das condições necessárias à iluminação interior, meta primordial do espírito em sua jornada evolutiva. Sim, nós nunca ficamos desamparados. O amparo espiritual, o amparo divino, ele está ali presente, ele é uma verdade, ele é um ato contínuo. E nós entendemos que não é só um amparo individual, nós temos espíritos de alta envergadura moral que cuidam do coletivo, cuidam de até mesmo assim países como o Brasil, né? Cuidam da harmonia da humanidade, né? Jesus é o governador planetário, então ele está ali regendo tudo, mas ele tem, como na vinda dele aqui à Terra, ele teve os seus discípulos, né, ou depois apóstolos, né? Apóstolo é aquele que representa. Então, após o retorno de Jesus à pátria espiritual, nós temos aqueles que falavam por Jesus. Então, eram os apóstolos, aquele que representa, né, na ausência de Jesus, aqueles que o representam. Sempre tivemos, né, condições, nunca estivemos órfãos, sozinhos, sempre tivemos amparo para a nossa jornada evolutiva. Todavia, as potencialidades humanas, escravizadas à matéria, por conta da imaturidade consciencial do ego e do self. Ele coloca duas palavrinhas aqui, ego e self. A gente pode entender pelo olhar da psicologia analítica, psicologia junguiana, que ele está falando do ego, a nossa personalidade. Então a gente pode traduzir, de certa forma, né, o ego como um eu, mas um eu vinculado à personalidade, ou seja, mais voltado às condições materiais, físicas. Então o egoísmo é um excesso de ego, então é aquele impulso que nós temos de atender os nossos desejos, as nossas necessidades, que estão vinculadas à condição presente, à condição da vida material, né? Então, a disputa de poder, essa fragilidade no sentido de nos sentirmos vulneráveis diante de alguma situação, então a gente tenta se proteger. O que a gente tem? Os conflitos nos relacionamentos em que eu tenho que ter razão. Isso é uma disputa egóica, então é o ego querendo prevalecer, é o ego querendo dizer que eu estou certo, o outro está errado. Né? O ego querendo garantir todas as condições de sobrevivência para si. Então, a gente fala do egoísmo, a pessoa que quer tudo para si. Né? Então, não é só questões materiais para si. Ela quer poder,
ela quer controle sobre as outras pessoas, né? Porque ela quer garantir que vai estar acima de todos, vai conseguir sobreviver dessa forma, né? Então ela tem uma função, o ego ele não é ruim. Se fosse ruim, por que teríamos o ego? Né? Se a gente entende que isso é um processo natural, faz parte da evolução humana, o ego é uma condição do nosso momento de evolução. Nosso momento de evolução num planeta de provas e expiações, ainda numa condição de inferioridade moral, o ego ele se faz presente porque ele é uma condição necessária para que possamos nos proteger. Então ele tem uma função que é protetiva, é de sobrevivência. A criança, ela é egocêntrica, não é egoísta. A criança pequena é egocêntrica, ela entende que o mundo está ali à volta dela para atender as necessidades dela. Então, ela se vê no centro do mundo. Isso é uma condição natural da criança, ela precisa disso para sobreviver. Então, o ego, ele se estabelece como algo que se reflete na nossa personalidade, porque ele nos faz agir no mundo. Então ele nos coloca em termos assim de personalidade. Então nós temos algumas características, alguns comportamentos que que se apresentam no mundo. Então a forma como a gente age no mundo, age com as outras pessoas, nos relacionamentos, para garantir o nosso lugar no mundo. Quando em desequilíbrio, o egoísmo, a gente vê que a pessoa usa de todos os recursos do mundo, né, todos os recursos à sua volta, para benefício próprio, porque a ânsia dela de ter tudo para garantir a sua sobrevivência é muito grande. É uma fragilidade do ego. O ego, ele vai deixar de ter uma função quando evoluirmos espiritualmente. Não vai mais precisar, porque o self está ali. O que é o self? O self, ele é considerado esse Deus interior. Ele é colocado, né, de uma maneira semelhante ao ego, como um eu, só que é um eu de essência. Ele é a nossa essência. Então ele é vinculado a uma essência espiritual, um eu que é divino, então, é o Deus em mim, é aquilo que floresce como sendo a minha essência. Então, como que deve ser a nossa jornada evolutiva? Né? A nossa jornada é ir cada vez mais suavizando esse ego, né? Esse ego deixando de ter a força, o impacto no mundo e deixando crescer o self, a manifestação do self, até que o ego não, né? A gente vai descartando essa condição de ter um corpo, uma personalidade e vamos nos revelar como uma essência divina, né? Revelar o self. E aí ele fala que nós temos essas potencialidades todas, mas porque estamos escravizados à matéria, então veja que ele não fala encarnado, que a gente está na matéria, um espírito que está na matéria, nós estamos escravizados. Significa que nós vivemos em função da matéria. Essa é uma condição evolutiva bem primitiva, né? A gente está lá ainda na prova e expiação, ainda muito apegado à matéria. Então esse apego à matéria é uma escravidão, a gente é servo, a gente vive em função da matéria, ao invés de viver em função do espírito. Ou seja, o que o meu self quer? Meu self quer se expandir para ter a conexão divina, mas nós fazemos crescer o ego ao invés do self, fazemos crescer o ego para que possamos interagir com a matéria.
Então, essa escravidão à matéria. Ele fala da imaturidade consciencial, então é uma imaturidade do espírito, significa o nosso grau evolutivo, né? Ainda muito jovens, em termos de consciência, em termos espirituais, de moral, né? Ainda não permitiram emancipar a razão da tirania, do inconsciente dominador e da natureza animal do ser humano e estabilizar o império do espírito sobre os instintos. Então, é bem isso. Em outras palavras, que ele está colocando aqui, é uma vida voltada para os instintos, o instinto animal que há em nós. Ainda temos isso muito forte, né, de marcar território. Nós fazemos igual os animais, né? Isso aqui é meu, se você transpassar aqui, eu mato você. Então a gente mata pessoas, isso é instinto animal. Aquele que me oferece algum grau de ameaça, eu ataco para me defender, né? Porque a gente diz que é autodefesa, não existe autodefesa, existe ataque. Um ataca, outro ataca, outro ataca. Eu estou defendendo porque o outro está pondo a minha vida em risco. Sim, quando o outro me ataca e coloca a minha vida em risco, para não sucumbir, não morrer, eu ataco de volta. Eu me vejo numa condição que eu sou forçada a atacar de volta. Então, o que a gente chama de defesa é um ataque. E por isso que as guerras acontecem, porque esse aqui é o meu território. Então, pensa lá numa pessoa que quer defender aquele território. Então, reis, imperadores, e aí nós temos presidentes, nós temos pessoas que são reconhecidas como representando uma nação. É como se fosse o cachorro que falou assim, agora vai fazer o quê? Vai urinar todo em volta, como uma cerca invisível. Esse território que é meu. Eu mando aqui, olha o ego. Eu mando aqui. E qualquer um que ameaçar, eu ataco. Antes, a gente tinha os exércitos que iam lá, né? Agora nós temos o quê? Um arsenal bélico. Nós mandamos bombas, continuamos no mesmo princípio de escravidão à matéria, às necessidades do ego, porque nós temos uma fragilidade, nós temos uma imaturidade, mas uma fragilidade imensa, que para compensar essa fragilidade, a gente cresce o ego e se mostra forte, quando na verdade não existe essa força. Existem pessoas muito frágeis, muito vulneráveis, que mascaram e têm uma personalidade. A persona significa máscara. Então, é uma máscara de uma pessoa potente, de uma pessoa que sabe o que faz, de uma pessoa, né, grandiosa. Mas a grandiosidade da pessoa tem que ser na alma. Tem que ser, não é nem, às vezes vai pro corpo, né? Faz tanta ginástica, tanta musculação que fica com aquele corpo, mas é um corpo que vai perecer. Então você veja que a gente está colocando a energia, o foco em algo que é transitório, que é passageiro, que perece. E a gente não está colocando a nossa energia naquilo que permanece. Por isso que nós estamos na condição que estamos evolutivamente, agindo de forma animalesca, né? Numa tirania. Então, ele fala tirania do inconsciente dominador. Então, nós temos um inconsciente, aí é outro conceito, dentro de uma visão espiritual, o inconsciente, ele é uma parte em nós que retém as informações, ele guarda as informações. Então isso está no perispírito,
que acumula todo o nosso percurso evolutivo, ou seja, todas as reencarnações. Ele vai guardando ali. E essas informações, elas não podem aparecer numa nova encarnação. Por isso que quando a gente nasce, tem o esquecimento do passado, tem o esquecimento das outras encarnações. Mas está tudo guardadinho ali. E nós temos acesso dessa forma. Então, vem uma ideia, vem um impulso, a gente não sabe de onde, porque está ali guardadinho, não é consciente. Ser consciente é quando a gente vai lá, retira, como se tirasse de uma gavetinha lá do inconsciente, trouxesse à luz, passasse a ver. Né? A consciência é o lugar luminoso, é o lugar que eu vejo. Então nós temos um conteúdo do nosso passado, de um inconsciente que está muito atrelado a vidas de apego à matéria, né? de erros cometidos. Né? Aquilo lá ainda está fazendo muita pressão, né? Faz muita pressão sobre nós, sobre a nossa forma de pensar e de agir, de sentir, pensar e agir. Quando a gente, por isso que eu conheço a si mesmo, né? A gente precisa se conhecer. Para quê? Para que essa pressão do inconsciente não seja tão grande a ponto da gente agir sem entender por que a gente está agindo daquela forma. Né? Agir por impulso. Né? E geralmente é o impulso das nossas mais inclinações. As nossas mais inclinações estão ali também. Então é um momento em que eu preciso, conhecendo a mim, tomar consciência, e quando vier esse impulso, né, essa pressão do inconsciente, eu ter ferramentas, condições de parar e perceber o que está acontecendo e mudar o curso, tomar outras decisões. E aí é quando a gente evolui, é quando a gente toma decisão. Porque se antes vinha uma raiva, um impulso de atacar determinada pessoa, eu paro e falo assim, gente, eu tô com raiva, o que está acontecendo? Só que ao invés de atacar a pessoa, eu uso outros recursos. Eu vou falar com ela que eu não estou gostando do que ela está fazendo, eu vou colocar um limite, né? Eu vou sair de perto, eu vou usar de outras estratégias que não a do passado, que no passado eu ataquei e matei aquela pessoa. Então é esse momento, a consciência, o conhecer-se a si próprio faz com que eu consiga perceber as minhas emoções, parar para ouvir os meus pensamentos antes de agir. Eu deixo de agir de forma automática por impulso, que é isso que o inconsciente faz. Ele cria automatismos, eu ajo por impulso e eu acabo repetindo coisas que eu fiz no passado. Diante de desafios que se assemelham, né? Com espíritos que a gente reencontra e tal. Vamos lá. Afastados do universo interior, o reino de Deus em nós, né? O universo interior é o reino de Deus em nós. Então a gente pode dizer que é o self. Perpetuamos a soberania dos sentidos que resultou no atual cenário de provas e expiações que ainda caracteriza o planeta Terra, lentamente em transição para o mundo regenerador. Então já expliquei. Se a filosofia socrática influenciou o pensamento ocidental e constituiu um dos alicerces da Boa Nova, encontramos na doutrina dos espíritos o mais legítimo e completo roteiro de iluminação e libertação da consciência, desde que bem compreendido e vivenciado. Então, o que ele traz aqui? A filosofia socrática, ela influenciou o pensamento, né, do mundo geral, né, mas o mundo ocidental, chegou aqui nos ensinamentos de Jesus, né, eles conversam bem, porque Sócrates ele foi um
precursor, foi enviado por Jesus para isso, então eles conversam bem. Na doutrina dos espíritos isso é trazido, isso é conjugado, isso fica mais claro para nós, né? Esse entendimento, ele é, vamos dizer, trabalhado, digerido, para que a gente compreenda a mensagem essencial que trazem e se torna um roteiro de iluminação. Jesus, ele é o nosso modelo e guia, ele traz o roteiro de iluminação, mas não é só o pensamento de Jesus. Se a gente puder perceber, né? Jesus, ele veio para, vamos dizer assim, tecer tudo, ele vai costurando tudo que veio antes, que ele enviou para preparar a chegada dele. Então faz sentido a gente entender que é um conjunto, né? Jesus não está trabalhando sozinho, Jesus, por isso que a gente está sempre parado, que foi, né, o que começamos a ler. Jesus não trabalha sozinho. Se ele trabalhasse sozinho, ele não ia ter os discípulos, ele ia chegar aqui e fazer acontecer. Ele nos ensinou que é importante nós trabalharmos em conjunto, porque a gente precisa ter uma visão de humanidade, uma visão de fraternidade. Fraternidade, nós vivermos como irmãos. Então Jesus mostrou, olha, a gente precisa estar trabalhando em conjunto, vivendo em conjunto, vivendo de forma amorosa, respeitosa, né, uns com os outros. Trata-se de uma proposta de autoconhecimento que considera o percurso do princípio inteligente. Então, veja que esse roteiro de iluminação, ele é uma proposta de autoconhecimento. Entender a nossa evolução é entender que nós precisamos fazer um processo de autoconhecimento. Não é um cursinho de autoconhecimento, né? É realmente entender quem nós somos para podermos perceber o que nós sentimos, pensamos e fazemos. É o observai, vigiai e orai constantemente. Então, é isso que nós precisamos. Esse roteiro é um roteiro de autoconhecimento que vai lá do princípio inteligente quando nós iniciamos. Deus nos criou, né? Deus não criou o espírito assim. Bom, Deus criou um princípio inteligente que passou por vários estágios. Então, desde as primitivas manifestações da vida mental, o universo invisível, intangível e imponderável, relacionando aos elos da cadeia evolutiva no seu movimento progressivo, visando a compreensão do ser humano integral, então, do homem integral. Então nós temos lá do princípio inteligente, passando pelos reinos todos, mineral, vegetal, animal, até chegar no estágio hominal, né? Em que ali nós temos a consciência, né? E passamos a ser individualizados. O nosso processo de consciência é um processo de individuação, é de nos tornarmos indivíduos separados, né? Únicos. Então, é um processo, né? Que é um movimento progressivo visando essa compreensão de quem nós somos. Embora a codificação esteja alicerçada, o conhecimento não está pronto. Então, a codificação, a gente está dizendo que, da doutrina dos espíritos, né, todo esse conjunto, as obras que Kardec nos deixou, são obras ditadas pelos espíritos, ou então foram conhecimentos que os espíritos trouxeram, né? No livro dos espíritos
é bem isso, né? É pergunta com resposta e uma reflexão de Kardec. Nós temos as outras obras como também uma composição ali com as mensagens de espíritos e o entendimento de Kardec à luz do conhecimento trazido pelos espíritos. Então, assim, o Livro dos Médiuns, que brota do Livro dos Espíritos, assim a Gênese, que brota, né, aprofunda as questões trazidas no Livro dos Espíritos, e assim o Evangelho, como a parte moral, que também aprofunda o que está no Livro dos Espíritos. Tudo vem, né, como um desdobramento, um aprofundamento da obra central, que é o Livro dos Espíritos. Mas o conhecimento não está pronto. Claro que o conhecimento não está pronto. A gente não tem capacidade de saber tudo. E o conhecimento, ele é também algo que evolui, progride, à medida que nós temos capacidade de compreender. Então, constitui-se um processo inacabado, a exemplo da evolução, obedecendo ao movimento de espiral ou de vórtice, que partindo de um ponto circula avançando sempre para frente, para o alto, em movimentos ascendentes e infindáveis. Por essa razão, somos chamados a nascer de novo, método educativo proposto pelas leis divinas para promover a educação espiritual, visando a desenvolver nas criaturas as condições que, para a anunciada era nova, quando todas as formas de conhecimento serão regidas pelos princípios das leis morais crísticas. Não mais o sectarismo e as disputas estéreis por verdades transitórias, mas a harmonia plena, o diálogo solidário entre todas as épocas e o seu conjunto de experiências e saberes a serviço da lei de amor. Então, vou ler aqui. Não, vou deixar esse trecho para a próxima por conta aí do tempo, mas vamos entender essa passagem que é muito, muito importante, né? Nosso processo de evolução é um processo. Significa o quê? Que tem etapas. É como uma caminhada, um passo após o outro. Então, o processo seria cada passada que a gente dá para chegar a algum lugar. Temos um destino. Esse destino é ser espírito puro. Então, nós temos esse caminho. É longo ainda. Tá? Mas ele fala de um movimento em espiral. Isso aqui é bacana da gente entender. O processo evolutivo se assemelha a essa espiral. Por que uma espiral? É uma espiral que é ascendente, então a gente está nessa... É uma metáfora, né? É uma visão que a gente dá para tentar explicar o movimento evolutivo. O que acontece? A gente está num ponto e a gente vai ter várias experiências, a gente volta para aquele ponto. Então, a primeira rodada é tudo novo, né? Tudo, uma experiência, tudo novo. Só que a gente volta a um ponto que coincide com o ponto inicial, né? Numa espiral. O que significa? Que eu vou passar por experiências semelhantes àquela, só que eu estou numa condição diferente. Eu estou numa condição em que eu já aprendi e já passei por várias outras situações, em que eu conheci várias coisas. Vamos pensar na nossa vida material, que é bem claro, assim, a gente precisa às vezes trabalhar com concreto para ficar compreensível. Então, uma criança com 1 ano, ela nasceu com, tá lá, 0 ano, ela nasceu. 0 ano da criança, do bebezinho. Ele tem um 1º ano de vida. Então ele vai fazer aniversário, ele vai completar o aniversário. Então vamos dizer que chegou no mesmo ponto, tá? Fez 1 ano aqui, 0 ano aqui, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que a gente vê que evoluiu? Que essa criança, ela nesse período aqui, ela começou a aprender a falar, começou a engatinhar. Ela chegou aqui com 1 ano, ela já está de pé andando. Ela tem capacidade para andar. E aqui ela vai por mais um período, ela vai chegar com 2 anos,
tudo o que ela passou, ela aperfeiçoa o caminhar dela, ela aperfeiçoa a forma dela se expressar e de se comunicar, ela vai aprender outro repertório de palavras, então ela vai se comunicar bem mais, melhor. E significa que ao longo desse processo, tanto desse 1 ano de vida, muito aprendizado, muita transformação. Essa criança cresce, as roupas não cabem, sapato não cabe, ela já come sozinha, né? Ela vai adquirindo o quê? Autonomia. Ela não depende mais daquelas pessoas como ela dependia quando nasceu. É uma dependência extrema, total, sem um adulto cuidador ela morre, esse bebê cresce e passa a se tornar uma criança que consegue se vestir, se limpar, comer, ainda que precise que as pessoas estejam ali presentes cuidando dela e provendo ela de todas as necessidades. Mas ainda assim ela está aprendendo, então uma espiral, ela está evoluindo e passa, de tempos em tempos ela passa nessa espiral, ela passa pelos pontos em que ela já vivenciou, só que numa outra situação, um outro contexto. Isso é uma metáfora, é uma forma da gente compreender a evolução do espírito. Se eu cometi um ato, né, um crime, eu vou passar por situações semelhantes, eu vou chegar no momento em que eu vou ser experimentada naquela situação que eu fiz no passado. Se eu agora tenho mais paciência, eu vou ser testada na paciência, eu vou ser testada nos meus impulsos. Então nós vamos passar por situações muito parecidas. O que ocorre quando a gente não evolui é que a gente estaciona. Então não existe uma queda, existe circular. E aí nós estamos falando de uma condição espiritual, né? A gente fica num círculo que até tem uma expressão, né? Quando a gente atribui um vício, né? Um vício é um hábito que nos prejudica, então nos prende, uma repetição constante, então um círculo vicioso. A gente repete, não consegue sair, continua fazendo as mesmas coisas que fez antes. Na ascendente, né? Numa espiral ascendente, a gente já está fazendo algo diferente que nos coloca numa condição um pouco melhor, né? Então a nossa evolução espiritual se assemelha a essa espiral ascendente. E aí ele fala, né? Movimentos infindáveis. Essa espiral ascendente não tem fim. Nós vamos progredir até alcançarmos o conhecimento pleno. Lembrando que a gente não chega à condição de Deus, então a plenitude no sentido de uma completude, né? A perfeição significa ser completo, estar completo. Essa plenitude, essa completude, só Deus. Nós não vamos chegar a essa condição de Deus, mas nós vamos conhecer Deus. Nós vamos nos conectar com Deus. Nós vamos viver de acordo com as leis divinas. Então, são leis morais crísticas, com as leis divinas, abandonando tudo mais. Ele vai ficando pelo caminho, a gente vai evoluindo, aquilo que não nos serve mais, igual o sapato e a roupa das crianças, não nos serve mais porque nós crescemos. Até o ponto de não precisarmos reencarnar, nossa jornada evolutiva vai se dar em outros planetas, né? Ou se o nosso planeta aqui alcançar um grau de evolução compatível com o nosso, nós vamos permanecer, senão nós podemos habitar planetas mais evoluídos, e assim jornada de evolução.